Olá galera, beleza? Sou Calma Teixeira, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Calma Teixeira, Jorge Oliveira Silva, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje mais um episódio da série reagindo aos vídeos de teorias do Imaginago, né? Gravando em um horário diferente, às 4h19 da tarde, porque também porque cara, faz tempo que eu não consigo gravar mais de 4 vídeos hoje. 2 vídeos pro canal Universo KT e mais 2 vídeos pro canal Calma Teixeira de Oliveira Silva. Eu não consigo. Tô conseguindo porque não dá tempo. Então, por isso eu vou gravar esse vídeo não às 5 horas da tarde. Porque às 5 horas da tarde eu vou ter que ir pra academia. E eu vou me arrumar às 4h40. Então, esse aqui é um vídeo eu reagindo a uma teoria de quem é o pai do Encantado. Eu achei que eu tinha reagido a esse vídeo antes, nessa série de vídeos reagindo aos vídeos de teorias do Imaginago, só que não. Só que eu nunca reagi a esse vídeo ainda. Vou reagir pela primeira vez aqui com vocês, nessa série aqui de vídeos reagindo aos vídeos de teorias do Imaginago. Então, dá muito like no vídeo, se inscreva no canal se você não for inscrito, dá muito like, comenta muito e compartilha muito esse vídeo para os seus amigos que eu acho que são muito fã do Imaginago e fã de Shrek. Então, vamos ao vídeo. É um grande fã dos filmes do Shrek também, já deve ter se perguntado alguma vez na vida quem é o pai do Encantado. Nós sabemos que a sua mãe é a Fada Madrinha, uma pessoa extremamente cruel que quer, acima de tudo, transformar o seu filho legalmente em um príncipe. Tudo para que ela mesma possa se tornar membro da realeza. Esse era o maior sonho dela, né? Inclusive, eu acredito que a Fada Madrinha tenha sido a mulher que amaldiçoou a Fiona, transformando-a numa ogra para que um dia o seu filho pudesse ir até a torre, salvá-la e tornar-se finalmente um rei. Mas quem que ia imaginar que um ogro e um burro iriam chegar primeiro? E a grande pergunta que ainda fica: quem é o pai do Encantado? Por que ele nunca é mencionado na história? Eu assisti ontem o filme Shrek III em busca dessa resposta e eu percebi uma coisa inacreditável que eu preciso compartilhar com vocês. Eu sou o Imaginago e hoje vocês vão conhecer a minha teoria sobre quem é o pai do Encantado. Então, prepare a sua mente, porque hoje ela vai explodir. E tem Imaginado. E antes de saber quem é o pai do vilão mais bonito da DreamWorks, se inscreve aí no canal. É de graça, senão você não vai poder realmente assistir os meus próximos vídeos que eu vou postar aqui nesse canal. Fechado? Então agora vamos pra teoria. Eu fui assistir os filmes do Shrek de novo, porque justamente todo mundo me manda a mesma pergunta. Imaginago, quem é o pai do Encantado? Como se eu soubesse a paternidade de todo mundo. Eu procurei pra caramba nesses sites aí de teorias americanas, no Reddit, todos esses sites que tem várias teorias bizarras pra tentar encontrar uma resposta logo e nada. Simplesmente ninguém fala sobre isso direito. O Encantado então não tem pai. Ué, a mãe dele é uma fada madrinha? E se o pai dele for ela? Parece bizarro falando assim, mas ela é extremamente poderosa. Ela tem diversos tipos de magia e é praticamente invencível. Ela só foi derrotada, inclusive, no final lá do segundo filme por conta da magia dela que foi usada contra ela. Então sim, a fada madrinha é poderosa o suficiente para poder ter criado um filho. Por amor? Não, ela não amava ele tanto assim. Sinceramente, se você perceber assistindo de novo os filmes, o Encantado não era apaixonado pela Fiona. Analisando tudo, dá pra ver que ele só tava tentando conquistar a Fiona só porque a sua mãe mandava. E ele era muito obediente até nisso. Claro, a fada madrinha tinha um grande apego ao seu filho, mas não era amor. Ela queria forçar um relacionamento dele com a Fiona. Eu não tô aqui dizendo que o Encantado é uma vítima, tá ok? Ele foi, sim, extremamente babaca e merece tudo que aconteceu com ele. Só que realmente ele acaba sofrendo um pouco nas mãos da fada madrinha. Ela usava demais ele. Então realmente não é tão absurdo a gente pensar que a fada madrinha tenha criado o próprio filho com magia. Ele não tem pai, ele foi moldado para ser o príncipe encantado perfeito e para conquistar qualquer princesa. Ela criou o seu filho com magia para poder realizar o seu sonho próprio de se tornar parte da realeza. Faz sentido isso ou eu tô fumando banana? Ok, essa foi na verdade a primeira ideia que eu pensei antes de reassistir a trilogia do Shrek. Eu comecei a pensar no nível de insanidade que existe ali dentro da mente da fada madrinha. Mas aí eu fui para um lado completamente diferente quando eu reassisti o filme Shrek III. Será que o Shrek é o pai do Encantado? Brincadeira isso, não é? Não vou pra... Brincadeira, galera. Não tem como, não. Esse nível, não.
Graças a Deus. Mas falando sério agora, você lembra da história do Shrek III? Pelo menos de como começou o filme? No começo do filme Shrek III, o rei Harold fica doente e Harold, morre. O pai genro da dele, Fiona. ou seja, o Shrek, e a sua filha princesa Fiona, são os próximos na fila para serem o rei e a rainha de tão distante. Só que o Shrek nega o trono que ele tinha direito, ele não aceita, ele insiste com aquela ideia de que um ogro como o rei é uma má ideia e que tem que haver alguém mais capacitado para ocupar o cargo. E aí, no seu leito de morte, o rei diz para o Shrek que existe outro herdeiro que pode se tornar o novo rei de tão distante. É o seu sobrinho, o Arthur Pendragon, que mora ainda mais longe do que tão distante. E aí, mais o Shrek, chato de Shrek terceiro, pelo amor de Deus, mais chato e o irritante. burro e o gato de Muito botas chato. vão atrás desse tal herdeiro para fazer com que ele se torne o rei. Beleza. O problema é o seguinte, tudo tá na forma como a gente vai assistir os filmes. Eu fui reassistir os filmes do Shrek justamente com o intuito de tentar responder aquela famigerada pergunta que não saía da minha cabeça por causa de vocês. Mas quem é o pai do encantado? E aí eu bati o olho no Arthur Pendragon pela primeira vez e adivinha só de quem que eu lembrei? Do Encantado! Eles são extremamente parecidos, ambos são loiros, com Pois cabelos lisos e olhos azuis. E uma coisa que fica estranhamente clara no filme Shrek III é que o Arthur possui um pai, obviamente com o mesmo sobrenome dele, chamado Pendragon, mas a gente nunca o vê, porque ele morreu ou desapareceu. Curioso, hein? Nós não sabemos quem é o pai do Arthur e também não sabemos quem é o pai do Encantado. Dois pais ausentes no mesmo filme de dois personagens que são esteticamente muito parecidos? Será que não é apenas um pai? Será que o Arthur e o Encantado são irmãos? Fumando banana ou não? O que eu tô querendo dizer aqui, e isso é só uma teoria, é que o pai do Arthur Pendragon pode ser o pai do Encantado. E talvez, inclusive, saiba como ele tenha morrido. Tá, não é dito exatamente o que aconteceu com o rei Pendragon, pai do Arthur Pendragon, obviamente, mas ele morreu ou desapareceu. Porque é o seguinte, a Lilian, a mãe da Fiona e a rainha lá de tão distante, é a pessoa que possui definitivamente o sangue real. O rei Harold, como nós sabemos, ele só virou rei porque ele se casou com a Lilian. E o Arthur é sobrinho da Lilian, ou seja, ele é filho do irmão dela. Isso quer dizer que, se por um acaso o rei Pendragon, pai do Arthur, estivesse vivo, ou pelo menos em um lugar localizável, ele seria o herdeiro do trono. Afinal, o Shrek e a Fiona não querem o trono. Isso significa que o próximo herdeiro do trono tem que ser o irmão mais novo da dona do trono atualmente, que é a Lilian. No caso, é o rei Pendragon, pai do Arthur Pendragon. Mas se o rei Harold não considerou o pai do Arthur Pendragon quando estava contando aquela história pro Shrek, então quer dizer que o pai do Arthur é uma carta descartada. Ou ele morreu ou ele sumiu. Mas imaginar algo então quer dizer que a fada madrinha é uma rainha? Aí é que está, meus amigos imaginários. Não. A mãe do Arthur, obviamente, isso é fato, ela foi uma rainha casada legitimamente com o rei Pendragon, que é o pai do Arthur. O Encantado é um filho bastardo do rei Pendragon. Ou seja, ele é um filho fora do casamento. E aí o que eu acho é que provavelmente o rei Pendragon teve um caso com a fada madrinha no passado. Isso aí no período em que ele já estava casado com a mãe do Arthur. Mas o Arthur não era nem nascido. E aí desse caso aí da fada com o rei, nasceu o nosso famigerado Encantado, um filho fora do casamento real, ou seja, alguém que não tem absolutamente direito nenhum sobre o trono. Só que tem um ponto aqui também, porque se a fada madrinha casasse com o rei Pendragon, ela se tornaria da realeza e de quebra o Encantado viraria príncipe. Mas analisando toda essa história aí, parece que o rei Pendragon realmente não tinha tanta intenção assim de se casar com a fada madrinha. Ele provavelmente queria continuar com a sua atual esposa, a rainha. Rainha essa, inclusive, que alguns anos depois lhe deu um filho, o Arthur Pendragon. Com o nascimento do Arthur Pendragon, a fada madrinha entendeu ali que o rei realmente não tinha um mínimo interesse em se casar com ela. Ela deve ter tentado ludibriar ou ameaçar ele várias vezes para fazer com que ele tirasse a sua esposa da jogada e a substituísse por ela. Só que não adiantou, porque agora o rei Pendragon possui um rei legítimo e herdeiro do trono. Obviamente, tentar enrolar a fada madrinha não é a melhor ideia que um homem pode ter. E foi nesse momento que ela pode ter se revoltado pela primeira vez na vida. Talvez ela realmente amasse o rei e talvez o rei, pai do Arthur, enganava ela e não tinha deixado claro que ele não ia se casar com ela em nenhum momento. E essa revolta na cabeça da fada madrinha fez ela assassinar o rei Pendragon, ou transformou ele em algum animal aleatório. Eu acho que esse pode ter sido realmente o estopim dessa revolta absurda que ela tem. Ela tem um filho com um rei do passado, mas que não tem direito nenhum ao trono, porque ele não é um filho de um casamento legítimo. Foi por muito pouco. Repare nas semelhanças entre o Encantado e o Arthur. Eles podem muito bem ser irmãos. Olha a semelhança dele com a rainha Lilian. Mas calma lá, eu já sei exatamente o que vocês estão pensando. Pais imaginados,
se isso for verdade, se o Encantado for realmente o irmão do Arthur, isso significa que ele é primo da Fiona? Sim. Isso mesmo. Pois é, eu sei que é bizarro de se pensar. Bizarro. Meu Deus, como assim ele tentou beijar a Fiona se eles são primos? Oh my God! Em inglês do nada. Mas essas bizarrices, galera, aconteciam e muito lá na época da Idade Média. As famílias reais se casavam entre si pra poder manter o sangue real na família. Pois é, acredite se quiser, na verdade era... Ainda bem que isso acontecia antigamente, né? No sangue real, na Idade Média. Mas hoje em dia não é mais Idade Média. Hoje em dia isso não acontece. muito pior do que isso, tá? Mas nem queiram saber. Então, o Encantado ser primo da Fiona é até uma coisa leve, baseado no que realmente os caras faziam na Idade Média. Esse conceito de família que nós temos hoje, não, que tem primo, isso aqui, não, isso aí começou agora, irmão, agora. E tem gente, inclusive, que ignora isso. Conheço pessoas. O fato é que o Encantado é claramente parecido com a Lilian, com o Arthur. As semelhanças são inacreditáveis. Aquele cabelo liso daquele jeito só pode ter sido genética. O Encantado talvez não saiba que ele é um bastardo, muito menos que ele é irmão do Arthur. Esse segredo morreu com a Fada Madrinha lá no segundo filme. Mas acaba fazendo um pouco de sentido se a gente parar pra pensar por que nem o pai do Encantado e nem o pai do Arthur aparecem ou são mencionados direito no filme. Será isso mesmo? Será que eles são a mesma pessoa? Aquela minha teoria que eu soltei aqui no início do vídeo, que era a minha ideia inicial, sobre a Fada Madrinha ter criado o Encantado do zero ali, sem precisar de marido nenhum, apenas com magia, não faz muito sentido pelo seguinte: o Encantado não tem poderes. Eu acho que se ele tivesse sido criado definitivamente por magia ali, pelos poderes da fada, com certeza ele deveria ter herdado essa magia também. Mas ele é só um pé rapado. Com certeza é filho de um ser humano comum. Talvez essa, inclusive, é uma das revoltas da madrinha, né? O cara é filho de um ser humano comum. Ela foi ter relações com o rei pra poder virar da realeza, ou porque provavelmente se apaixonou por ele e acabou sendo enganada, ou pelo menos desiludida. Teve um filho com esse rei, mas não conseguiu alcançar o seu objetivo. Afinal, a fada madrinha podia fazer qualquer coisa com a sua magia, menos fazer parte da realeza. Gente, vocês vão me falar agora aqui nos comentários se alguma coisa que eu falei aqui fez sentido ou só tô fumando banana. Deixa o seu like aí no vídeo se você gostou, porque isso me ajuda. Bom, se você gostou do vídeo, dá o like, comenta, se inscreva-se no canal se você não for inscrito e compartilha muito esse vídeo para os seus amigos que são fãs de Shrek e do Imaginago também. Então dá muito like no vídeo, é isso e até mais tarde às 7 horas da noite. Tchau, tchau, galera, é nóis e é isso.